Confirmado, Rafael Veiga se despede do Palmeiras. A gente vai trazer aqui o modelo da negociação e os valores, tudo no detalhe para vocês. E tem também aqui o Nino. O Palmeiras não desiste do Nino. Como está o mercado do Palmeiras nessa busca de reforços e também um time bem diferente contra o Botafogo. Vamos trazer tudo isso aqui para vocês. Então já chega junto, fideliza no like. Cara, sexta-feira, 10h10. Pô, podia estar tomando uma, fazendo um churrasquinho, pode ter certeza que eu vou fazer isso, mas depois que eu gravar o vídeo aqui, tá? Depois que a gente gravar, então já chega com o dedão no like, por gentileza, fortalece aí, fideliza com a gente, por gentileza. Se você não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias, e todo santo dia tem vídeos sobre Palmeiras, futebol, sempre com muita resenha, feito de maneira leve, que é assim que o futebol tem que ser. Se você não nos conhece, fica até o final do vídeo, aí sim, se você curtir, você deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante, a gente quer você aqui com a gente, valeu? E vamos juntos aqui, domingão, tem Palmeiras e Botafogo de São Paulo, é o seguinte, vai ter rodagem pesada, hein? Palmeiras enfrenta o Botafogo de São Paulo fora de casa e a tendência é do Abel mudar quase tudo aí. Ele usou os principais nos últimos 2 jogos e agora ele vai administrar as pernas dos caras, porque o calendário não perdoa, você viu que foi um jogo muito puxado ali contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras deve ir com um time muito diferente, ó. Você pode ter aqui, você vai ter, né, Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Murilo e Jefté, ou também com chance do Arthur, né, Luiz Pacheco, Emiliano Martinez, Andréas Pereira, Riquelme, Luigi e Vitor Roque. Já fica esperto, hein? Evangelista ainda não volta, ele segue ali com restrição na transição, e o Veiga já nem treinou porque tá liberado aí para os exames e para a viagem. E por que isso importa? Porque o Palmeiras está com 12 pontos, né? Tá brigando lá em cima e pode carimbar aí a classificação já nessa rodada. Então, assim, é um time misto, mas pelo amor de Deus, hein, rapaziada? Não é porque é time misto. Novo Horizontino tá aí para nos ensinar duras lições, né? 4 lições mais precisamente. Então não pode entrar mole, não pode entrar ligado nesse jogo. Eu falei até no jogo contra o Novo Horizontino, né? Mesmo se entrasse sem treinador, se entrasse sem treinador naquele jogo, não tinha que tomar o placar que tomou, né? Mas assim, é importante essa rodagem, né, cara? Essa rodagem é importante aí para o time ganhar, para quem não está jogando, ganhar tempo, ganhar minutagem, tentar ganhar confiança. E até dando um detalhe aqui do treinamento do Palmeiras, né? O Palmeiras que treinou construção de jogadas e movimentação específica aí de dinâmica de jogo, e também teve aquele espaço reduzido, né? Campo reduzido com poucos toques na bola. Então, o Abel Ferreira, ele usou os principais titulares nos últimos 2 jogos do time, e agora ele vai controlar a dosagem e o cansaço e deve começar com uma equipe bem modificada. Qual a sua opinião, Erlan Dias e senhores? E a rodada é muito boa, né? Porque assim, o Palmeiras pega muito bem, que é fora de casa, mas tem um adversário mais fácil, em teoria, né, por enquanto. Mas o Novo Horizontino, que é o líder hoje, pega o Mirassol, que é o 6º colocado, e o São Bernardo pega o Bragantino, né? O São Bernardo, ele tá em 8º e o Bragantino tá em 3º, ali perto do Palmeiras. Então, os times que estão ali meio perto do Palmeiras, eles vão ter esses confrontos mais complicados. Por exemplo, o Mirassol tem 7 pontos, né? É um jogo difícil, se pontuar chegaria muito perto do Palmeiras. Não que por isso dê para tropeçar, pelo contrário, se o Palmeiras ganha, realmente já carimba aí, também começa ficar um pouquinho mais tranquilo para terminar em primeiro, né? Para não ter surpresas depois, porque provavelmente vai ter muita coisa diferente nesse Paulista aqui em relação especialmente às quartas de final, porque hoje, né? Hoje daria, ó, Novo Horizontino, São Bernardo, Palmeiras e Primavera, Bragantino e Mirassol, Corinthians e Guarani, assim, seria umas quartas de final bem, bem diferente do que a gente estava tendo nos últimos anos, né? Porque os últimos anos geralmente era sempre um grande contra um menor por causa daqueles lances de grupos, aí um ou outro caía na fase de grupos, mas era raro. Então é importante ir ali. Explica a tabela para a rapaziada aí. Quem que pegaria quem hoje aqui, ó? A gente tem a tabela do Paulista. Quem pegaria quem? Deixa eu colocar na tela aqui. Eu vou colocar na tela para te facilitar aqui. Quem pegaria quem hoje? Aí você já colocou na tela, mais rápido que eu. Quem que pegaria quem hoje? O que eu falei aí, ó. Novo Horizontino pegaria o São Bernardo, decidindo em casa. Palmeiras pegaria o Primavera, decidindo em casa. Bragantino, Mirassol, decidindo em casa. E o Corinthians pegaria o Guarani,
decidir em casa. E vamos supor que os primeiros avançassem, né? Daí na semi você teria aí Novo Horizontino e Palmeiras na casa do Novo Horizontino e Bragantino e Corinthians na casa do Bragantino. Grandes chances de Novo Horizontino e Bragantino na final do Palmeiras. Porque assim, exatamente. o Bragantino meteu 3 no Corinthians. Não duvido que numa semi vai estar muito diferente se for para decidir lá em Bragança. E o Novo Horizontino com o Palmeiras nem precisa falar. Não tô falando que vai acontecer isso também, né? Mas pra você ver, precisa realmente se conseguir garantir a primeira colocação para tentar evitar, porque é jogo único, né? Na final ali tem ida e volta, pelo menos. Caso você tenha que decidir fora, você tenta fazer o resultado em casa. Se bem que todos os paulistas, os últimos aí, quem ganhou, quem mandou, né? O jogo da volta. Mas tem que prestar atenção, porque jogo único é traiçoeiro pra caramba. Exatamente. Olha o artilheiro ali, ó. Oi? Olha o artilheiro ali, ó. Robson, 7 gols, Robson. 3 contra o só Palmeiras. Metade é na gente. Metade é no Palmeiras. Palmeiras, Parmeirado, fazia tempo que não acontecia, né? E vamos falar agora de reforço, né, cara? De reforço que é a defesa do Palmeiras, que virou emergência, né? A defesa do Palmeiras virou a mãe. Tá entregando gol adoidado. Gustavo Gomes perdido, o Murilo tá falhando também. O Kelvin eu vou te contar, viu? Desaprendeu a jogar bola. E agora a gente vai falar aqui pro que tá ruim no Palmeiras hoje, que o Palmeiras tá levando gol demais. Já são 7 gols sofridos em 6 jogos no ano. E mais gol tomado do que jogo. E não é azar, né, cara? É erro que dói no olho de você ver. Aquele gol contra mesmo, por exemplo, do Kelvin contra o Atlético Mineiro foi um negócio de louco, né? Até todos os gols, né, que o Palmeiras tomou, pelo menos esses 2 últimos contra o Atlético, né? Teve falha aí que incomodou o Abel publicamente, né? E internamente a leitura do Palmeiras ela é simples. Precisa de mais gente pronta para o setor, principalmente com a saída do Mikael. A zaga fica basicamente Gomes, né? E aí fica aquele rodízio de Murilo e Fux e o Benedetti ali meio que correndo por fora. Falta mais um zagueiro. E no mercado, o nome que volta e meia reaparece é o Nino. Só que o Palmeiras não desiste do Nino. O Palmeiras tenta a liberação com o Zenit para já. Só que tem um porém aqui. O Zenit não está afim de facilitar agora. O Palmeiras pode ter que apertar a conversa aí ou buscar uma outra alternativa, um outro nome. O Palmeiras tenta forçar a liberação do Nino para já, mas o Zenit só quer liberar no meio do ano por questão de temporada, né? Eles contrataram até um zagueiro russo agora, mas tem a questão também do número de estrangeiros que eles estão tentando controlar. Isso pode ser um trunfo, né? O John chegou lá agora, o Palmeiras ganhou uma grana com ele, inclusive, mas tem esse porém aí, tem outro buraco aí também na conta, né? Primeiro volante. Marlon Freitas está quebrando um galho ali, mas ele não é cão de guarda nato. E o Abel está dosando ali o Luiz Pacheco aos poucos. E se for para contratar, a régua tem que ser meio nível Marlon Freitas para cima, né? Você não pode mais tratar com apostas nesse sentido, justamente que o Palmeiras já tem uma aposta na posição. Tem o Emiliano Martins também ainda que não mostrou para que veio. E o Palmeiras tá devagar no mercado, digo eu, não que isso justifique, tá, gente? Não que isso justifique, não justifica. Mas o Palmeiras está buscando jogadores prontos. A informação que eu tenho é que o Palmeiras quer jogar, não quer mais apostar. O Palmeiras quer ir certeiro e trazer um cara gabaritado, um cara qualificado, mas não justifica a demora. Não, nós temos aí 33 dias para a janela fechar, basicamente. O Palmeiras tem esse tempo aí de contratar, mas tá devagar, hein? Esse lance de os 2 últimos jogos, o último jogo, os gols que tomaram nesse começo de temporada deixou a comissão preocupada. Sério, tipo, agora que vocês estão preocupados com a defesa? A gente tá falando de problema na defesa tem um tempo já, né? Espera começar o negócio, ver que não tá funcionando, para tentar buscar ainda o nome, preocupante pra caramba. A falha foi. Eu até falei isso, acho que naquele 4-0, porque eu achei que o Abel foi muito mal na coletiva de falar sobre as modificações, mexeu no time, os jovens, não sei o que tem, sendo que quem tá falhando é os caras mais velhos, né? A gente teve o exemplo agora do próprio Murilo. No jogo contra o São Paulo, a gente viu alguns erros individuais do próprio Gustavo Gomes também. Então, assim, os caras mais velhos, mais experientes estão falhando, não são a molecada, que aquele jogo ficou marcado pelo erro do Luigi e do Benedetti, né? Mas já tava 2-0, né? Depois o Benedetti erra, já tava 3 também, então já tinha acontecido alguns erros ali e eles acabaram só intensificando. É o que a gente sempre fala, quando a base chega para jogar num time estruturado, eles conseguem desenvolver. Agora chega num time que nem os caras mais velhos ali estão conseguindo desenvolver, aí fica complicado. Então, esse negócio da demora realmente é muito preocupante. Aí vamos supor, chega o Nino, acontece um milagre, chega o Nino amanhã.
né? Ele vai ter que se entrosar já com a parada andando, né? Já com o bonde andando. Tomara que chegue, tomara que aconteça esse milagre, mas já era para ter chegado, né? Esse tipo de jogador já era para estar aí, igual o Marlon Freitas. O Marlon Freitas já chegou, já tá tomando conta da posição, porque tá aí desde o começo do ano. E lembrando que não é todo mundo que se entrosa rápido, né? Você lembra o Vitor Roque? O Vitor Roque teve um jejumzinho de gol. O Vitor Roque, certo tempo aí, tropeçou na bola, foi criticado, questionado o Mundial mesmo. O Vitor Roque não faz um bom Mundial. Então, assim, se você consegue trazer o jogador para trabalhar desde o começo, é muito importante, né, cara? Lógico, a pré-temporada às vezes é difícil o cara fazer inteiro, mas realmente vai de jogador para jogador, mas quanto antes você puder ter esse cara, ainda mais você tendo os campeonatos adiantados esse ano, os campeonatos foram todos jogados, você vai ter esse mês de fevereiro mesmo, a gente trouxe para vocês aí, o Palmeiras vai ter jogo de 3 em 3 dias. De 3 em 3 dias tem jogo. Então, às vezes, o pessoal fica, precisa mesmo desse jogador? Precisa de 3 jogadores por posição? Precisa, cara, precisa. Porque você vai ter 3 jogos por posição, 3 jogos a cada 3 dias, ou 3 jogos a cada 3, um jogo a cada. Os caras não aguentam mesmo, né? Um jogo a cada 3 dias, né? E o negócio vai ficar uma loucura. Né? Aí o Abel fica maluco. O Abel pede demissão, mentira, acho que ele não pede, não. E você vai ter 40 dias de descanso ali, né, até a Copa do Mundo, por isso que eles estão adiantando o calendário agora, a gente vai ficar 40 dias sem futebol, então não reclame agora que tem muito jogo, hein, depois você vai sofrer um hiato aí, mas, enfim, Palmeiras muito, muito devagar no mercado, vai se desfazendo de gente, daqui a pouco não tem mais banco de reserva, vai entrar os 12 lá, vai ter um no banco de reserva, vai ter o Lomba, só para fazer a substituição, no máximo o Luigi ali, porque tá vendendo todo mundo, cara. E vamos falar dele, né? Vamos falar dele, inclusive, agora que já não foi vendido, mas foi emprestado. Tá deixando o Palmeiras uma pena, né? Uma pena, por mais que a gente saiba que o momento dele não é bom, mas, pô, se desfazer de um ídolo dói demais. Ele é ídolo para mim, é um cara que, inclusive, vou na Verde e Branco aí nos próximos dias colocar o nome dele na minha camisa. Sou um cara que pouco fiz isso. Eu tenho o nome do Felipe Melo, do Marcos, do Felipe Melo, do Gustavo Gomes e agora eu vou colocar o do Rafael Veiga. Seguinte, vamos falar dele aqui. Os detalhes da negociação, né? A parte que mexe aí com o coração do palmeirense, o Veiga está encaminhado no América do México, inclusive o Palmeiras já até soltou ali uma nota no site, né? Se você puder colocar na tela aí, Arlon, por gentileza, o Palmeiras anunciou, né? Anunciou de uma forma meio tímida, muita gente reclamando pra caramba aí da maneira que foi feito o anúncio. Se você puder circular aí com o mouse, por gentileza, que meu zóio tá ruim já, eu preciso de óculos. Eu vou aumentar. Não parece? Aí, ó, cadê? Põe aí, ó, para nós ver. A gente vai dar os detalhes para vocês, tá, pessoal? Ó, já Rafael Veiga esteve na academia de futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar os detalhes da sua transferência por empréstimo para um outro clube. Ele não falou nem o nome dos caras. Ó, eu quero acreditar que o Palmeiras vai, pelo menos, fazer não é uma despedida, né? Porque é um empréstimo. Acho que o Palmeiras está relutando até para vender. O Palmeiras vai, pelo menos, cara, fazer um comunicado, um vídeo com ele, gravar alguma coisa com ele. Não é possível que seja um negócio frio desse jeito. Eu me recuso a acreditar que seja algo assim, porque com o Dudu, você lembra com o Dudu, talvez o Palmeiras esteja fazendo o que fez com o Dudu. Falou, ó, vai lá, né? O Dudu foi pro Catar, né? Vai lá, recupera o seu futebol, depois você volta, porque você é um ídolo do Palmeiras, etc e tal. Eu espero que estejam tratando o Veiga nesse sentido do tipo, ó, cara, não é uma despedida, a gente conta que você só vai voltar, tá? A gente conta que você só vai voltar, então é assim que a gente está tratando essa questão, de uma maneira mais fria, porque a gente está contando com você. Eu espero que seja isso, tá? E vamos dar os detalhes aqui para vocês da negociação, tá? O Palmeiras, pelo menos em um certo ponto, ele foi esperto, porque renovou o contrato até 2028 antes de liberar, para não correr o risco lá na frente do Veiga virar e falar, ó, um abraço, tchau, obrigado, e o América do México pegar mais barato. O Veiga, ele vai por empréstimo para o América do México, com os mexicanos bancando 100% do salário dele, e os valores nos bastidores, tá? Isso aqui são valores de bastidores que a gente conseguiu apurar, para você entender a lógica aqui. O pacote pode chegar a 7,5 milhões de dólares, 1,5 milhão pelo empréstimo, e 6 milhões se eles exercerem a compra até a data limite no fim do ano. Tradução aí, o Palmeiras, eu achei esse valor barato, tá? Eu acho que tá bem barato pro Veiga. Não gostei desses valores aqui. Acho que os caras poderiam ter puxado a corda para cima. Eu acho que o Palmeiras está negociando muito mal a saída dos seus ídolos, cara, principalmente tratando de Veiga, porque vai tentar tirar um bom jogador lá do América do México, de algum outro time, você vai ver a facada que os caras vão dar, né? Tudo bem que você, cara, tá tirando um jogador que não tá rendendo, né? Você dá uma
uma enxugada ali na folha, deixa dinheiro na mesa, e se o América quiser transformar ele em estrela lá, eu deixaria essa cláusula até mais difícil para ele voltar, né? Deixaria o Palmeiras mais controlado na situação. É uma mudança de mercado para ele na carreira, né? Enfim, me preocupa essa cláusula de compra, porque eu tô com um sincero receio dele render lá, dele virar um protagonista lá e a gente ficar com aquela dor de cotovelo. Corre esse risco, né? O papo de 20 gols e 18 assistências na temporada, né? Eu tô cravando aqui. Mas esse tato, a gente tava falando antes, né? Essa falta de tato, né? Nessa saída dele, que praticamente tá concretizada aí, né? A não ser que dê algum problema ali de exame, acredito que não. Mas essa falta de tato realmente incomoda, né? Por mais que eu acredito que vai fazer acredito que vai fazer um vídeo, vai fazer alguma coisa ali em homenagem a ele mesmo. Mas, tipo, se vai, não precisava nem colocar esse parágrafo aí, porque é a primeira manifestação pública do clube sobre o atleta, e é isso, tá ligado? Eu sei que é detalhe, também não é um negócio que vai interferir alguma coisa, sei lá, no financeiro, não é. Eu sei que é só um detalhe, mas é um negócio de tato, né? Eu não tenho eu me limito a não criticar tanta parte de gestão, apesar que a gente critica, mas assim, eu particularmente, né, falando de mim mesmo, eu não sou o maior gestor do mundo, então eu não sou um gestor, por exemplo, melhor que a Leila. Agora, eu sei uma parada que eu particularmente entendo é comunicação. E comunicação, essa parte da primeira impressão, ela é muito importante. Então, assim, a primeira fala do clube sobre o atleta, um ídolo histórico que tá saindo aí, não é nem um parágrafo, né? É um ponto ali no meio, nem pula a linha, sabe? Quando o professor tava ditando, falava ponto, linha de baixo, nem isso os caras fizeram. Então, é muito frio, é muito uma falta de tato absurda, assim, que eu não gosto, que eu particularmente não gosto mesmo. Mas sobre o empréstimo pode ser isso mesmo, de talvez ter uma certa esperança dele se recuperar e poder voltar e ficar mais tempo, né? Até porque ele ainda é novo, não é um cara já em fim de carreira, ele ainda pode render bastante. Então pode ser isso, mas a minha crítica maior nesse momento aqui é essa falta de tato aí que incomoda um pouco. O Mil Grau teve mais tato que o Palmeiras. Direto fala isso. A arte do Palmeiras, do Mil Grau ficou melhor, o vídeo ficou melhor. É porque a gente é torcedor, às vezes o pessoal lá dentro, não sei se todo mundo é torcedor, né? E enfim, perdendo um jogador importante e ninguém chega, né? E ninguém chega. Quando o Palmeiras vai efetivamente trazer algum reforço? Fico pensando aqui, cadê o senso de urgência? Acho que os caras não é possível, não tem senso de urgência. Já tá com Veiga para ser vendido, para ser emprestado? Cara, já tinha que ter um jogador engatilhado, bicho. Já tinha que ter um jogador com um nível parecido com o dele para chegar e para agregar nesse time já, porque eu sinceramente não vejo o Maurício carregando o time nessa temporada. Pô, é um bom jogador, mas sinceramente alguém vê o Maurício com esse tato de decisão, eu confio mais no Andréas de 10 hoje do que no Maurício. Então assim, é um bom jogador, cara? É um bom jogador, mas eu acho que falta aquele jogador para o Palmeiras, aquele jogador, aquele reforço que você se anima mesmo de fato. Você tem o Veiga saindo agora, enfim, você teve Facundo vendido, você teve muito jogador vendido, principalmente ali da região do ataque. E hoje, dia 30 de janeiro, o Palmeiras tem exatos 33, 32 dias aí de janela aberta e até o momento não vem ninguém. Enfim, tem tempo ainda, né, para coisa acontecer, mas que falta de senso de urgência, né? Que falta de senso de urgência. Então, eu até dei uma olhada aqui no site do Palmeiras para confirmar, porque assim, é que aqui não tem o Riquelme ainda, não saiu o Veiga ainda. Com o Veiga, são 27 atletas, né? Sem alguns meninos da base aí. São 27 atletas. E aí você tira o Veiga, é 26. E aí tem o Bruno Rodrigues ainda também, que a gente não sabe como vai ficar. Então, assim, é um elenco muito curto. Eu vi até outro dia uma arte do Flamengo, que era aquele com o campinho, né? Os três jogadores por posição, 2 jogadores por posição. A gente já falou que não dá para acompanhar o Flamengo, mas também não dá para ficar tanto atrás, né, cara? Ficar muito atrás, assim, é realmente preocupante, porque a gente hoje é o único que faz frente ao Flamengo no país. Isso não adianta, isso é exatamente o que acontece. Se a gente começar a ficar para trás, daqui a pouco os caras vão sobrar aí demais aí fica feio o negócio, né, cara? E por incompetência própria mesmo. A gente tem que aprender com as lições, né, cara? O Flamengo, campeão da Libertadores, recentemente assinou com o Paquetá, e o Palmeiras no ano que ganhou, já falei isso aqui, inclusive, no ano que ganhou a sua Libertadores, se reforçou com com Navarro, Atuesta,
Enfim, Jailson, tem que aprender a lição. Tem que aprender a lição e trazer reforços, né? Trazer reforços prontos. Até o momento, nada. Ah lá, não, louco, tu põe isso aí é pra dar inveja no peão mesmo, né? Inclusive, Michael vendido, né? Os caras despacharam o Michael. Enfim, olha lá, ó. Pô, olha o meio de campo dos caras, bicho. Absurdo. Não tem o que discutir, meu irmão. Olha isso aí, pô. E assim, não tem, você vê que não tem aposta mais, né? Não tem, quem que é aposta aí? Talvez o Andrew no... Bicho, sem brincadeira, são 2 jogadores prontos por posição, cara. Na meiuca ali você tem a diferença, né? Cara, mas olha aí, ó, Alexandre, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Vitão, Léo Ortiz, Danilo, Varela, Royal, caramba, cara, olha. Acompanhar é difícil. A única posição um pouquinho com, não problema, que é assim, tem o Pulgar, o Everton Araújo da base, mas já tá bem estabilizado no profissional, o Pulgar é o titular, e o Alan, que tava para sair pro São Paulo, não, vive se lesionando. É a única posição que você olha, fala que tem alguma questão ali, mas de resto, mano, tá, meu Deus do céu, tá, o bagulho tá apelativo, nem no PES, no FIFA, quando você monta o time, você monta desse jeito aí. É isso aí. Enfim, vamos ver aí, acompanhando o mercado do Palmeiras, senhores, nós traremos mais informações para você, mas fé que, ó, oração para sair um reforço essa semana, vamos junto? Vamos rezar a novena aí, algum negocinho legal, para ver se vem algum reforço. Vamos junto aí em orações para o Palmeiras fechar um reforço ainda essa semana, primeira semana de fevereiro. Fé que comemoraremos um reforço essa semana. E tô sentindo que vem aqueles, né? Bem otimista, né? Bem otimista aí, né? O propaganda aqui, esperança para você. Enfim, senhores, para não terminar o vídeo de maneira ruim, né? Sexta-feira eu não quero terminar de deixar você puto, né? Perfeito? Ou comecinho de sábado. Perfeito, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E amanhã não tem vídeo, né? Porque amanhã tu vai no show, né? Tu vai vagabundear amanhã, né? Só eu, né? Amanhã estaremos lá no Allianz Parque, senhores. Então amanhã, vulgo sábado, também conhecido como sábado, não espere vídeos, que amanhã é nosso dia vai tirar uma folga amanhã. Pô, e sempre me pergunta, por que você vai, no Allianz você só vai em show e não vai em jogo? No show não preciso fazer resumo 1000 graus, né, gente? Então é mais fácil. Ele não trabalha, é isso mesmo. Fechado, senhores, obrigado. Quem vê a gente amanhã a gente vai estar no show do Avenged Sevenfold lá amanhã, quem vê a gente lá, dá um salve, beleza? Valeu, abração para vocês, tamo junto e avante palestra.